A Guerra da Luz Divina, também conhecida como Batalha dos Guararapes, destacou-se um grande herói da história do Brasil, um português que combateu heroicamente os invasores holandeses, possuindo um vasto conhecimento e experiência em táticas de guerrilha e emboscadas. Antônio Dias Cardoso recebeu a alcunha de mestre das emboscadas. Sua participação foi essencial para as vitórias conquistadas na Batalha dos Guararapes. Antônio Dias Cardoso é considerado o patrono das Forças Especiais do Exército Brasileiro. Além do mais, ele é o patrono do 1º Batalhão de Forças Especiais. Entretanto, para compreendermos sua história, temos que voltar um pouco no tempo. Há poucos registros sobre a história de Antônio Dias Cardoso. Porém, acredita-se que ele tenha nascido na cidade portuguesa do Porto, no início do século XVII. E tudo indica que ele veio ainda criança para o Brasil junto com sua família. Quando os holandeses invadiram o Brasil, ele participou ativamente da resistência organizada pelo bispo Dom Marcos Teixeira, na Companhia das Emboscadas, compostas por 25 a 30 homens, dedicados a atacar o inimigo de surpresa. Essa estratégia teve grande sucesso, pois restringiu a ocupação holandesa ao interior das muralhas de Salvador, impedindo a expansão pelo litoral até que uma força ibérica chegasse para libertar a cidade e capturar os invasores. Entre os seus feitos militares, destacam-se sua participação na defesa de Salvador e na Batalha do Monte das Tabocas, na Batalha de Casa Forte e na dos Guararapes, no litoral de Pernambuco e nas proximidades de Recife. Em uma de suas campanhas militares, ele foi incumbido de uma importante missão dada pelo general André Vidal de Negreiros. O objetivo era percorrer sigilosamente a capitania da Bahia e de Pernambuco. Ele acabou viajando pelas capitanias, simulando ser um mero desertor. Entretanto, o objetivo real de sua missão era de organizar um pequeno exército e prestar informações acerca do inimigo ao longo do percurso de 160 léguas. O grupo que ele comandava era formado por mazombos, que eram portugueses nascidos no Brasil, negros, brancos e também índios. Ele foi responsável por comandar e instruir o grupo de soldados e logo após a guerra esse grupo ficou conhecido como Exército Patriota. Em 1644, ele foi mandado secretamente pelo governador-geral do Brasil, Antônio Teles da Silva, para uma seguinte missão. O objetivo era organizar os pernambucanos no exército para reiniciar a luta contra os holandeses. Durante sua viagem, ele observou a disposição das tropas e defesas holandesas e logo informou ao general Fernandes Vieira. Durante 6 meses, escondido nas matas e engenhos, ele recrutou e treinou 900 homens de Pernambuco. Em 23 de maio de 1645, iniciou-se a Batalha do Monte das Tabocas. O líder Fernandes Vieira, por não ter a mesma experiência militar que Antônio Dias Cardoso, acabou deixando o comando do exército sobre si e decidiu então ficar apenas no comando da reserva, que era composta de homens armados com bordões e lanças. Do outro lado da história, o tenente-coronel Hendrik Haus, comandante-chefe dos holandeses no Brasil, contava com 1.500 homens bem treinados, incluindo vários mercenários armados com 1.200 modernas armas de fogo. Já Dias Cardoso contava com 900 homens armados com 250 armas de fogo de diversos tipos e nas mais diversas condições. Compensando a diferença numérica, com pleno conhecimento do campo de batalha, ele organizou 3 zonas de emboscadas, sendo a terceira a mais forte de todas. Na primeira emboscada, os holandeses foram atacados pelo fogo e flechas dos homens de Dias Cardoso, que estavam usando a floresta como cobertura.
Nessa ocasião, aconteceu muitas baixas holandesas. Porém, os holandeses ficaram furiosos e acabaram sendo atraídos para uma outra emboscada. A história conta que, mesmo assim, eles continuaram a perseguir os soldados. Entretanto, eles acabaram caindo em uma terceira emboscada e sofreram uma grande quantidade de baixas. Em vista disso, temerosos e desmoralizados, eles decidiram fugir com medo de cair em outras emboscadas. Essa foi uma vitória extremamente importante, pois além das enormes perdas em homens, uma grande quantidade de armas e suprimentos foram capturados dos holandeses. Um outro episódio que Antônio Dias Cardoso destacou-se foi a Batalha da Casa Forte, onde os holandeses sobreviventes da batalha anterior foram mais uma vez derrotados e se renderam a Antônio Dias Cardoso. Entretanto, nessa ocasião, ele acabou se ferindo. Logo em seguida, ele participou em diversas ações na ilha de Itamaracá, realizando inúmeros ataques e contra-ataques. Juntamente com Fernandes Vieira e André Vidal de Negreiros, eles capturaram 3 embarcações holandesas fundeadas entre Itamaracá e ao continente. Além disso, eles atacaram as fortificações de Itamaracá, o que acabou ocasionando o abandono holandês desta ilha. Juntamente com as embarcações apreendidas, foram capturadas peças de artilharia, com algumas sendo usadas para reforçar a defesa da ilha e outras enviadas ao continente para serem usadas em outros lugares. Em uma outra ocasião, se vendo em grandes desvantagens, os holandeses acabaram ficando encurralados em Recife. Porém, no dia 18 de março de 1648, eles receberam reforços que contavam com 9 vasos de guerra, 4 iates e 28 navios carregados de suprimento, além de 6.000 soldados. Com esta força, os holandeses decidiram romper o cerco da cidade e conquistar o interior pernambucano, o que acabou dando início à primeira Batalha dos Guararapes. Durante essa batalha, Antônio Dias Cardoso, que era o número 2 no comando, destacou-se ao realizar um ataque frontal sobre os holandeses, através do Boqueirão, entre o Monte do Oitizeiro e os Alagados, e isso acabou resultando no rompimento das defesas holandesas. Ainda em 1648, ele foi enviado por Barreto de Menezes até Igaraçu, com 200 homens do seu terço na busca por mantimentos nas plantações abandonadas. Durante essa expedição, ele armou diversas emboscadas e acabou prendendo 33 holandeses e queimou 3 lanchas inimigas. No final do ano, ele foi mandado a Paraíba, com a missão de distrair os holandeses e destruir plantações e gado. Após marchar 25 léguas abrindo caminho pela mata, ele terminou com sucesso sua missão e conseguiu capturar uma grande quantidade de armas e suprimentos. Em 19 de fevereiro de 1649, quando se iniciou a Segunda Batalha dos Guararapes, Dias Cardoso recebeu como missão um ataque combinado juntamente com Vidal de Negreiros sobre a retaguarda dos holandeses, localizado nas alturas da atual Igreja dos Prazeres. Nessa ocasião, ele fez o uso de suas técnicas de emboscadas, o que acabou lhe rendendo o título de Mestre das Emboscadas. Logo após a batalha, foi acertado um amistício para a troca de mortos e feridos, e Dias Cardoso foi responsável por representar os luso-brasileiros nesta negociação. Em janeiro de 1651, ele foi enviado à Bahia para expulsar os holandeses de Penedo, no Rio São Francisco. Porém, eles acabaram fugindo para o Recife ao saberem da aproximação de Dias Cardoso. Em seu retorno, ele fez os moradores da região voltarem aos seus lares e retomarem suas atividades normalmente. Em maio de 1652, novamente por ordem de Barreto de Menezes, ele marchou com 500 homens e 100 índios e negros para destruir as lavouras e feitorias de pau-brasil que os holandeses possuíam na Paraíba e no Rio Grande do Norte, o que foi essencial para apossarem da fonte de água que abastecia a fortaleza holandesa no Rio Grande do Norte.
e logo forçar a rendição. Alertados dessa missão, os holandeses tomaram medidas para impedir esse objetivo. Entretanto, as tropas luso-brasileiras conseguiram capturar novos suprimentos em sua empreitada. No dia 26 de janeiro de 1654, o conflito acabou chegando ao fim. E em 1655, Antônio Dias Cardoso foi condecorado com o título de Cavaleiro da Ordem de Cristo e assumiu o comando do terço de Fernandes Vieira, que havia se tornado governador da Paraíba. Em 1656, ele foi nomeado mestre de campo e em 1670 ele morreu em Recife. Sua importância ficou marcada na história do Brasil, através do Batalhão de Forças Especiais do Exército Brasileiro, que leva o seu nome de batismo. Além do mais, no dia 6 de agosto de 2012, de acordo com a Lei 12.701, seu nome foi escrito no livro de Heróis da Pátria, reconhecendo a importância e grandeza do grande mestre das emboscadas. Essa aí é a história de Antônio Dias Cardoso.